Fala, meu astro, já comprou a pipoca, a pizza e o refrigerante para essa semana? Pois é, compre logo, abasteça, tá entendendo, a sua geladeira, porque vão ser emocionantes os próximos dias. E eu já trouxe para você aqui como é que vai se dar mais ou menos o rito desse julgamento, como é que ele vai acontecer, em que dias, né? Como é que vai ser a forma dele, vamos dizer assim, a estrutura do julgamento. Então aqui a gente tem a Agência Brasil, né? A Agência Brasil, que acho que é governamental, trouxe aqui, olha aqui, ó, foram disponibilizados 150 lugares para cada uma das 8 sessões de julgamentos marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Nos dias 2, 9 e 12, as sessões serão realizadas no período da manhã e da tarde, ou seja, uma sessão para cada parte do dia, manhã e tarde, com pausa para o almoço, e nos dias 3 e 10 o julgamento ocorrerá somente pela manhã. Sabe os horários, olha aqui, ó, 2 de setembro, 9 e 14, aí tem os horários, quem são os réus? Presidente, né, Bonorinho, Jair Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que era ex-diretor da BIM, né, Almir Garnier, Anderson Torres, que diga-se de passagem, estava de férias, nem exercia nenhum cargo dentro do Planalto na época, tá entendendo? Ele exercia uma função dentro do Distrito Federal, junto ao governador do Distrito Federal, se não me engano era ministro da Justiça, secretário de Justiça do governo federal, Augusto Heleno, que é ex-ministro do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, general também, Walter Braga Neto, que foi o vice-presidente da República, general também, e o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem, que, como já vimos, já tem até áudios dele dizendo que foi coagido, praticamente obrigado a fazer essa delação, sobre a qual todo esse desenrolar, tá entendendo? Ele se instaura, ou seja, sem o depoimento, porque na verdade só é indício, não existe prova. Forçaram ele a dizer que o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver, ou que viu alguma minuta, tá entendendo? Mas não tem minuta assinada, não tem nada, ato efetivo nenhum, né? Ou seja, é o famoso golpe da Disney, né? Como dizem. Aí o rito, olha, o rito será adotado, está previsto no regimento interno do STF e na Lei 8.038 de 1990, que regulamenta as regras processuais do tribunal. No dia 2 de setembro, a sessão será aberta pelo presidente da turma, Cristiano Zanin. Em seguida, o ministro chamará para julgamento e dará a palavra ao Alexandre de Moraes, que será o relator, né? Relator, juiz, promotor, acusador, instaura inquérito, o resumo de todas as etapas, ele vai falar sobre todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações, feitas por ele mesmo também, até a apresentação das alegações finais da última fase antes do julgamento. Olha, eu estou falando isso, eu não estou querendo produzir fake news, é o que está na Vaza Toga, né? Na Vaza Toga, que mostra que havia um conluio para a perseguição de determinadas pessoas. Filhos do ex-presidente, assessores, pessoas próximas, deputados, senadores, como você pode ver o que acontece todos os dias. Acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, será responsável, chamar-se-á a acusação, que é feita pelo Procurador-Geral da República. Já teve seu visto cassado, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, será responsável pela acusação e terá a palavra pelo prazo de até 2 horas para defender a condenação dos réus. Logo após ele dar a condenação, já desce a Magnitsky. É o que está se esperando. O pessoal no meio já sabe que vai ser uma Magnitsky em tempo real. É o que todos nós esperamos, né? Que essas pessoas sejam punidas por isso. Crimes. Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada. Não teve nenhuma arma, né? Como é que uma organização criminosa armada não tem uma arma? Cadê a arma? Não se apresentou uma arma, um revólver, nada, simplesmente nada. Tá entendendo? Já essa acusação aqui, eu não sei como ela pode parar aqui, né? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, que era a esquerda, né? Engraçado que toda a esquerda reclamava muito dessa lei, que é uma lei da época da ditadura ainda, que foi mantida. E ela reclamava. Por quê? Porque ela é muito subjetiva. Tá entendendo? As palavras de uma pessoa podem ser consideradas tentativas de abolição
violenta do Estado Democrático de Direito. Não há uma definição clara do que seja isso. Então, a esquerda defendia que essa lei não tivesse sido amparada na Constituição de 88. E engraçado que hoje ela usa essa lei, né? Dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado, né? Nenhum desses réus estava lá na praça, nenhum desses réus fez a deterioração, então como é que pode ser imputado a eles esses crimes? A exceção é o caso do diretor da ABIN, Alexandre Ramage, que atualmente é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a 3 dos 5 crimes. Os votos, né? O primeiro a votar vai ser quem? Ele, o rei da Magnitsky, Alexandre de Moraes. Tá entendendo? Alexandre de Moraes. O que eu espero? O que eu tô achando que vai acontecer? Assim que ele der seu voto, tá entendendo? O escritório de advocacia que leva seu nome, que é Barsi de Moraes, ou Barsi, não me recordo agora, que é comandado por sua mulher, no caso, assim que ele der o voto, a mulher entra na Magnitsky e o escritório de advocacia também. Que é de onde advém, por exemplo, segundo as fontes, né? De onde advém certos, vamos dizer, onde advém sustento, né, da família do ministro. Quer dizer, não só ele, o salário também de ministro do STF é muito bom, mas não se equipara aos rendimentos de milhões de um escritório desse, né? Que atinge gente muito, atende gente muito importante do país. Aí depois dele, na sequência da votação, após o voto do relator, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. Quem é o próximo? Flávio Dino. Vamos ver se o Flávio Dino vai cumprir a promessa que diz que ele não tem interesse de visitar o Mickey nem o Pateta. Porque assim que ele der seu voto, provavelmente, eu acho muito provável que ele já leve a Magnitsky. Aí Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que é o presidente, é quem vai presidir, né, esse julgamento, basicamente. Pode ocorrer aqui, ele levanta a condenação, a absolvição ocorrerá com o voto da maioria, de 3 dos 5, né? Assim, aí vai ter pedido de vista. Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da corte pode pedir mais tempo para analisar, ou caso e suspender o julgamento, contudo, o processo deve ser devolvido para o julgamento em 90 dias. Entendeu? É a lei do tribunal. O pessoal já mencionou a possibilidade de socorrer, mas tem muita gente que diz que acha que não vai. O Fux suspeitou-se que ele ia pedir, depois ele negou que fosse pedir, tá entendendo? No caso de eventual prisão, vamos ver aqui, ó. No caso de eventual prisão aqui, né? A eventual prisão dos réus que forem condenados não vai ocorrer de forma automática após o julgamento. E só poderá ser efetivada após o julgamento dos recursos contra a condenação. Em caso de condenação, no caso já depois dos recursos, os réus devem ficar em alas especiais de presídios ou nas dependências das Forças Armadas. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código Processual Penal. O núcleo tem 5 militares, entre eles o presidente Bolsonaro, Braga Neto, tá entendendo? Coronel Cid, e o outro é o... esqueci agora o nome, fugiu agora o nome, tá bem aqui. Os militares são o próprio Jair Bolsonaro, que é capitão, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto e Mauro Cid. Tá entendendo? Então, já sabemos já o rito disso que vai acontecer. Agora, vamos ver como é que vai se dar. O Eduardo Bolsonaro se manifestou aqui, ó. Hoje saiu a matéria. Aí ele fala, nem mesmo o The New York Times, identificado com a esquerda, consegue esconder os abusos de Moraes. O Dia Democrático do Brasil. Como processaram o presidente? Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está indo a julgamento, mas seu caminho já desperou a preocupação de que o judiciário tenha excedido seus limites. No entanto, a maneira como o Brasil fez isso deixou a nação lutando com perguntas desconfortáveis sobre a própria democracia que buscava proteger. Nos últimos 6 anos, o tribunal se deu novos poderes extraordinários. Tá entendendo? O de promotor, de delegado, de PGR, Ministério Público, entre outras coisas, né? Para enfrentar o que ele via como uma ameaça extraordinária representada pelo senhor Bolsonaro e seus ataques à Constituição. Lembrem-se que, na época da eleição, a Carmen Lúcia disse que
a censura naquele momento era só uma exceção, né? Uma exceção daquele momento. Passados 3 anos, isso foi em 2022, nós vemos que não era uma exceção, continuou ocorrendo, tá entendendo? Pela primeira vez o tribunal pôde lançar e conduzir suas próprias investigações extensas, mesmo quando a vítima era o próprio tribunal. Ou seja, é uma nova modalidade de direito, em que eu sou a vítima, tá entendendo? Ao mesmo tempo eu sou o instaurador do inquérito, o julgador, o promotor e tudo mais. Em resposta, o juiz Moraes ordenou invasões, censurou contas online, bloqueou redes sociais e, em alguns casos, prendeu pessoas sem julgamento. É o que vemos, né? Os novos tempos. E o que será que vai ocorrer? Vamos ver aqui algumas das coisas que podem ocorrer. Antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né, assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né, tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né, e sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para... Eu, pessoalmente, acho que isso não vai ter efeito nenhum. Essa gente é vaidosa. Eles não ligam porque a eles não vão perder salário, não vão ser prejudicados, entendeu? Quem vai, no máximo a sua imagem que vai ser arranhada, vão perder algumas contas de bancos. Nós aqui embaixo é que vamos nos ferrar. Então, na verdade, nós somos reféns das decisões deles. E nós todos vamos sofrer, porque grandes sanções virão da parte dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro, sobre as instituições brasileiras, tanto civis quanto militares. Então, vão ser dias muito complicados. Olha aqui, ó. E hoje, nas vésperas do julgamento, né, o pessoal fazendo manifestação lá na frente na frente da casa do Bolsonaro. Vamos participar dessa história. Tá bom? Então daqui 20 minutinhos a gente vai estar preparando. Isso é importante para ele saber que ele tem o apoio do povo brasileiro, do povo de bem, que é um país, né? Temos mais coisa aqui. Hoje, ou foi ontem, o Martin de Luca, ele publicou aqui Quem é o Martin de Luca? O Martin de Luca é o advogado do senhor Donald J. Trump. Tá entendendo? Mas ele é advogado da parte da Truth Social, que é a empresa de mídia do Donald Trump. Tá entendendo? Basicamente. E que praticamente foi proibida aqui, porque como a Rumble foi proibida e ela operava aqui também, ficaram quase tudo a mesma coisa, só que parece que voltou a Truth Social. Tá entendendo? Acho que, né, ficaram com receio. Ele falou aqui, ó, para declarar o senhor Bolsonaro culpado, 3 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal que supervisionam o seu julgamento precisam votar pela condenação. Isso é considerado altamente improvável, visto que a comissão, né, no caso, inclui 5 ministros, né, inclui o ministro Moraes, outro ministro que é o ex-ministro da Justiça do senhor Lula, que no caso ele está se referindo ao Flávio Dino, e um terceiro que é ex-advogado pessoal do senhor Lula, defendeu Lula nos seus processos da Lava Jato, que é o Cristiano Zanin, que é quem vai presidir. Ou seja, essas pessoas, o que ele está dizendo? Que essas pessoas deveriam, por norma, se considerar suspeitos, porque são ligados ao inimigo político de Bolsonaro, no caso Lula, e ao próprio Moraes, que nunca escondeu sua raiva, tá entendendo? Sua antipatia de Bolsonaro. Então, no mínimo, devido às suas decisões e declarações, no mínimo deveria declarar-se suspeito, tá entendendo? Aí ele fala aqui, sem qualquer viés ou motivação política, apenas Moraes e 2 advogados de Lula. Ou seja, o que ele está querendo imputar? Que esse não é um julgamento justo.
esse não é o julgamento justo. Tá entendendo? Alguém duvida, ele fala, alguém duvida da imparcialidade do processo, ou seja, que o processo não vai ser justo. Por quê? Porque vai ser parcial. Entendeu? O dilema democrático do Brasil, como processar um presidente? Aí ele tem a matéria dele que ele lança aqui. Que vocês podem dar uma lida, dar uma olhada no X, né, no Space Liberdade. E aí, o que vai acontecer à medida que o julgamento for ocorrendo? Olha aqui, a Mariana Sanches diz: Estados Unidos podem reagir com sanções em tempo real durante o julgamento de Bolsonaro. Não só isso, afirmaram ainda que existe uma lista de opções em termos de sanções e tarifas. Eu estou achando que a coisa vai ser pesada, o pessoal está pensando que vai ser só Magnitsky. Eu estou apostando que vai vir cancelamento de visto, vai vir Magnitsky, vai vir tarifa, vai vir uma série de coisas muito pesadas contra o Brasil, que poderão ser acionadas pelo presidente Donald Trump em tempo real, conforme o ministro da primeira turma do STF indica qual será o destino do ex-presidente. O que eu penso? Eu penso que vocês podem me cobrar depois. As sanções mais pesadas vão vir quando o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet, o Alexandre de Moraes e o Flávio, ou seja, nos 2, 3 primeiros dias de julgamento, então, vão vir sanções pesadíssimas, que é para forçar todos os setores brasileiros a conversar com os outros 2 ministros, os outros 3 que irão votar, para tentar inocentar ou fazer algo. Não acredito que vá surtir efeito, mas acredito que será isso que uma estratégia, seria uma estratégia a adotar. Olha aqui, ó. E tem mais, ó. Eduardo Bolsonaro, ó. Notícia importante. Eduardo Bolsonaro acompanha aqui, ó. Vamos começar com notícia quente. O que se diz hoje é que o senhor e que o Paulo Figueiredo foram convidados para assistir o julgamento da suposta trama do golpe em Washington, na Casa Branca. O senhor confirma essa informação? Como é que foi feito esse convite? Sim, nós estaremos em Washington, né? Nós fomos convidados por autoridades do governo americano. Eu não posso detalhar tanto assim, até por uma questão de ética, né? Há muito tempo quem nos segue nas redes sociais sabe que nós não, a gente acaba por não expor as nossas fontes. Vocês jornalistas entendem muito bem essa questão, mas sim, nós estaremos em Washington pelo menos quarta e quinta-feira, e vai ser o momento em que vai estar ocorrendo também o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, dentre outras pessoas do seu governo. Então, estaremos lá, estaremos em contato com as autoridades americanas, e é o que eu posso falar nesse momento. Eu apostaria com quem que ele vai estar. Ele não vai estar necessariamente com o Trump. O Trump deve acompanhar o final. Mas eu aposto que ele vai estar com Christopher Landau, que é secretário americano, tá entendendo? Aposto que ele vai estar com Rubio, tá entendendo? E com o secretário de Tesouro também, e com Jason Miller. Essas sanções vão ocorrer em tempo real, então terá que ter participação do Tesouro americano. Então, gente, acompanhem. Os próximos dias vão ser emocionantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, tá entendendo? Para dar uma força ao canal. Nós precisamos disso, da sua inscrição. Dê um joinha também para curtir, tá entendendo? Apoie o nosso canal.